Mano, você já imaginou estar mergulhando nas águas escuras e misteriosas da nossa Amazônia, sentindo aquela pressão da correnteza contra o corpo, quando de repente a água ao seu redor simplesmente parece ganhar vida própria? Não é um peixe, não é um tronco de árvore flutuando, é algo muito pior. Você percebe tarde demais que não está sozinho, e aquele vulto que você achou ser parte da vegetação subaquática na verdade é um músculo vivo, pesado, coberto por escamas que parecem ser feitas de couro de aço, e que está se enrolando nas suas pernas antes que você possa sequer soltar uma bolha de ar. Hoje eu vou contar a história real de um fotógrafo profissional que viveu exatamente esse pesadelo, uma daquelas histórias de arrepiar o cabelo que a gente escuta sobre a temida sucuri gigante, e se você gosta de entender como esses predadores operam, fica comigo até o final porque o que eu vou te mostrar sobre a fisiologia desse ataque vai mudar a forma como você olha para qualquer rio brasileiro a partir de agora. E se você curte esse tipo de conteúdo, já clica no botão de inscrição aqui. Agora para não perder nenhum dos nossos vídeos semanais sobre os monstros que habitam o nosso planeta. A história que a gente vai dissecar hoje aconteceu com o fotógrafo Marcos, um cara experiente que passou a vida toda documentando a vida selvagem em locais remotos. Ele não era um aventureiro de fim de semana, o cara sabia exatamente o que estava fazendo, mas a natureza tem um jeito muito particular de nos lembrar quem é que manda quando pisamos no território errado. Marcos estava em uma expedição num afluente isolado, fotografando a fauna local, quando se deparou com uma sucuri de proporções épicas, algo em torno de 8 metros de comprimento. Para quem não tem noção, 8 metros é quase o dobro de um carro popular enfileirado, só que esse carro é um músculo puro, uma máquina de apertar que não precisa de veneno para te matar, ela usa força bruta. O encontro aconteceu num final de tarde, quando a luz estava começando a falhar, o que é o pior cenário possível para qualquer humano metido esperto perto de um predador de emboscada. A sucuri, essa lenda dos nossos rios, é uma mestra em ficar imóvel. Ela consegue esperar horas, às vezes dias, sem mover um único músculo até que a presa esteja na distância perfeita. E foi exatamente isso que aconteceu com Marcos. Ele estava focado em uma ave na margem oposta e, quando se virou para voltar para o barco, a água logo abaixo dele começou a borbulhar de um jeito estranho. Não era peixe, não era nada conhecido. Era o deslocamento de uma massa de centenas de quilos. O bote de uma sucuri é uma coisa que a gente vê em documentário, mas sentir na pele é um jogo completamente diferente. A velocidade com que esse animal consegue se projetar na água é algo que desafia a lógica. Parece que ela se teletransporta. Quando Marcos sentiu o impacto, não foi uma mordida limpa, foi um choque, como se ele tivesse sido atingido por uma viga de metal. A sucuri não morde para mastigar, os dentes dela são curvados para trás justamente para funcionar como anzóis, eles prendem na carne e não soltam por nada, quanto mais você tenta puxar, mais fundo eles entram. O instinto de sobrevivência é uma coisa doida, porque na hora que a dor chega, o pânico tenta assumir o comando, mas Marcos sabia que se começasse a se debater, ele só estaria facilitando o trabalho da cobra. A sucuri caça por sufocamento e por exaustão, ela enrola o corpo ao redor da presa e, a cada respiração que você solta, ela aperta um pouco mais, reduzindo o espaço do seu peito e impedindo que você inspire novamente. É uma morte lenta e implacável, baseada na falha do sistema respiratório e, eventualmente, na parada cardíaca. Muita gente me pergunta se as sucuris realmente engolem humanos inteiros, e a resposta curta é que, biologicamente, a anatomia de uma sucuri adulta é perfeitamente capaz de processar um mamífero da estrutura de um homem adulto, mas o processo é um desafio logístico para o animal. A mandíbula da cobra é articulada de forma independente, o que permite que ela se abra muito além do que a gente considera normal, criando uma abertura capaz de contornar cabeças e ombros. Mas, no caso de Marcos, ele tinha uma vantagem que a maioria das presas naturais não tem, que era o conhecimento sobre como esses predadores funcionam. Ele percebeu que precisava atingir a área mais sensível da cabeça da serpente, não para ferir gravemente o animal, mas para causar uma reação de soltura. A sucuri possui sensores térmicos e químicos incríveis, então qualquer estímulo inesperado e agressivo pode fazer com que ela decida que o esforço de consumir aquela presa não vale o risco de uma lesão. Foi na base do instinto, tentando alcançar a faca de mergulho que ele carregava no cinto, que ele conseguiu forçar o animal a recuar apenas o suficiente para ganhar alguns segundos preciosos. A cena descreve a luta como algo frenético, uma dança mortal embaixo da água onde a visibilidade era quase zero.
A força que uma cobra desse tamanho aplica é difícil de mensurar, mas os especialistas confirmam que, em um momento de estresse, a pressão de constrição pode ultrapassar centenas de quilos por centímetro quadrado. Imagina ser abraçado por algo que está tentando esmagar suas costelas como se fossem palitos de fósforo. Marcos conseguiu desferir um golpe lateral, algo que fez o animal soltar a pressão inicial, e ele nadou freneticamente em direção à superfície, com os pulmões queimando e o pânico batendo forte. Quando ele finalmente rompeu a superfície da água, ele disse que a sensação de ar frio entrando nos pulmões foi a coisa mais divina que ele já sentiu na vida. Ele conseguiu chegar ao barco e, por sorte, a cobra não perseguiu, o que é um comportamento comum depois que o animal perde o fator surpresa. Uma sucuri não quer uma luta justa, ela quer uma presa que não ofereça riscos à sua integridade física, e o susto que Marcos causou foi suficiente para ela decidir que o almoço do dia teria que ser algo mais fácil, como uma capivara ou um bezerro. Agora, pare e pense no que isso significa. Estamos falando de um animal que vive no nosso quintal, que cresce a vida inteira e que não tem predadores naturais quando atinge essa fase adulta. A sucuri é o topo da cadeia alimentar aquática na Amazônia. O que torna esse bicho fascinante não é só o tamanho, mas a eficiência. Ela não gasta energia à toa, ela não corre atrás, ela simplesmente espera. Em um mundo onde a gente vive correndo de um lado para o outro, a paciência absoluta desse predador é quase poética, se não fosse absolutamente aterrorizante. Depois desse incidente, Marcos parou de mergulhar sozinho em áreas não mapeadas, e a lição que fica é clara: a natureza não é um filme da Disney, é um sistema bruto onde a sobrevivência é o único objetivo. A história dele serve como um lembrete de que, mesmo com todo o nosso equipamento e tecnologia, somos inquilinos na casa desses gigantes, e a gente precisa respeitar o espaço deles, porque, acredite, eles não estão nem aí para o nosso status de espécie dominante. A ciência por trás do ataque da sucuri é um dos temas que mais me perguntam nas redes sociais, e o que muita gente não sabe é que essas serpentes possuem uma dentição extremamente especializada que funciona como um sistema de catraca. Cada vez que a cobra mexe a cabeça, ela puxa a presa um pouco mais para dentro, e a estrutura do esqueleto da cobra é flexível o suficiente para que ela possa respirar mesmo com a boca cheia, uma adaptação evolutiva insana. Elas têm glândulas que produzem saliva altamente lubrificante, o que facilita o deslizamento da presa pelo esôfago, e todo esse processo é otimizado para que ela não precise mastigar. O estômago, por sua vez, é um caldeirão de ácidos tão potentes que conseguem dissolver até ossos menores. O processo de digestão é uma coisa bem agressiva, por isso que logo após uma refeição grande, a sucuri fica dias, às vezes semanas, praticamente imóvel, tentando economizar toda a energia possível para conseguir quebrar as proteínas e os minerais daquela carne toda. E é nessa fase de digestão que elas ficam mais vulneráveis, mas não tente chegar perto, porque ela ainda pode se defender se sentir ameaçada. Se você está se perguntando como identificar se um rio tem presença de sucuris gigantes, a resposta é que elas estão em quase todos os grandes sistemas fluviais da Amazônia, especialmente em áreas de águas mais calmas, como igapós e lagos marginais, onde a vegetação densa oferece a camuflagem perfeita. Elas adoram o sol, então é muito comum vê-las em troncos caídos nas margens durante as horas mais quentes do dia, tentando absorver o máximo de calor possível para acelerar o metabolismo. Se você estiver navegando e vir um tronco que parece estar brilhando ou que tem escamas, não se aproxime com a embarcação. O erro de muitos barqueiros é achar que a cobra tem medo do barulho do motor, mas a verdade é que muitas vezes elas apenas ignoram. Porém, se a cobra estiver na água e o seu barco for pequeno, uma investida pode facilmente desequilibrar a embarcação. O conselho de quem estuda esses bichos é sempre manter uma distância de segurança de pelo menos 10 metros, e nunca, em hipótese alguma, tentar tocar ou provocar o animal. A curiosidade é o que leva o fotógrafo para o hospital, ou para algo bem pior. E aqui entra um fato bônus que quase ninguém comenta. Você sabia que as sucuris, assim como muitas outras serpentes, possuem um órgão chamado órgão de Jacobson, que fica no céu da boca? Sabe quando a cobra fica colocando a língua para fora? Ela não está tentando te assustar, ela está coletando partículas químicas do ar e enviando para esse órgão, que funciona como um nariz superpotente.
Ela literalmente prova o ambiente, ela sente o seu cheiro, a sua temperatura e o seu nível de adrenalina à distância. Quando Marcos foi atacado, a sucuri já sabia que ele estava ali muito antes dele vê-la. Ela sentiu o cheiro dele, sentiu a vibração dos passos dele no solo próximo à água e calculou o momento exato em que ele estaria mais exposto. É um nível de percepção sensorial que a gente nem consegue processar direito, é como se ela tivesse visão infravermelha e um radar químico ao mesmo tempo, o que torna quase impossível se esconder de uma sucuri se ela decidir que quer te caçar. É por isso que, quando a gente olha para esses predadores, a gente não pode ver apenas um bicho perigoso, a gente tem que ver uma obra-prima da evolução. A sucuri é o resultado de milhões de anos de refinamento biológico, uma sobrevivente que está aqui desde antes da gente pensar em construir cidades, e provavelmente vai estar aqui muito depois que a gente se for. A história do Marcos é um aviso, um lembrete do poder bruto que existe nas nossas florestas. Ele sobreviveu para contar a história, mas ele carrega as cicatrizes, tanto físicas quanto psicológicas, de ter encarado o abismo de frente. E cada vez que ele volta para a floresta com sua câmera, ele leva consigo um respeito renovado, uma cautela que só quem sentiu a força de uma sucuri consegue ter. A Amazônia é linda, é poderosa, mas ela é indomável. E o fato de existirem criaturas como a sucuri vivendo escondidas nas sombras só torna tudo mais fascinante, não é? Pense nisso. Quantas vezes a gente passa por lugares que parecem serenos, sem saber que, a poucos metros abaixo da superfície, existe uma engrenagem biológica tão perfeita quanto a sucuri esperando apenas um deslize? É esse tipo de pensamento que faz a gente valorizar o lugar onde vive e entender que a natureza não precisa da nossa permissão para ser o que é. Se você ficou impressionado com a capacidade da sucuri de caçar e com a resiliência do Marcos em sobreviver a algo que, para a maioria, seria uma sentença de morte, você precisa ver os próximos vídeos que eu estou preparando. Eu vou trazer relatos sobre outras criaturas da Amazônia que são tão bizarras quanto essa, bichos que parecem ter saído de filmes de ficção científica, mas que estão nadando ou rastejando no nosso país agora mesmo. Não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo, me conta se você teria coragem de entrar num rio onde sabe que existem sucuris de 8 metros, ou se você é do tipo que prefere ver tudo isso aqui pela tela do celular, que é muito mais seguro. Eu quero saber qual é o seu nível de fascinação por esses monstros da natureza. Você acha que a gente deveria proteger essas áreas de forma mais rigorosa, mesmo sabendo que o risco de encontro com predadores é real? Ou você prefere manter distância total? Deixa aqui embaixo que eu leio tudo. E se você curtiu essa história, não esquece de compartilhar com aquele seu amigo que vive dizendo que a Amazônia é um parque de diversões, porque ele precisa saber que, no meio daquela beleza toda, existem regras que a gente não pode quebrar. O vídeo de hoje foi focado na sobrevivência, mas o próximo episódio vai ser sobre o ataque. Vou te mostrar imagens reais de predadores em ação que vão deixar você boquiaberto. Fica ligado no canal Curioso, porque a gente não para por aqui, tem sempre um fato novo, uma criatura nova e uma história que vai fazer você questionar tudo o que você achava que sabia sobre o mundo animal. A natureza é um lugar selvagem, e a gente está só começando a arranhar a superfície do que ela esconde. Até a próxima, e cuidado com onde você pisa, ou melhor, onde você mergulha, porque lá embaixo, tem gente que leva a sério a lei da floresta. E para quem ficou até o final, deixa eu te dar mais um detalhe que faz toda a diferença nessa história. O Marcos, depois de todo o trauma, ainda hoje dedica parte do seu trabalho a educar comunidades ribeirinhas sobre como evitar esses encontros. Ele não quer que a sucuri seja vista como um monstro que precisa ser exterminado, mas como uma parte vital do ecossistema que precisa ser respeitada. Ele entende que o perigo existe, mas ele também entende a importância desse animal para o equilíbrio das águas. É esse tipo de visão que a gente precisa ter aqui no canal. Aprender, respeitar e, claro, se impressionar com a força bruta que o nosso planeta ainda preserva. Se você curtiu esse conteúdo, já sabe, a sua inscrição é o que permite que a gente continue trazendo essas histórias reais, sem censura e com toda a empolgação que esse tema merece. O canal Curioso é o seu lugar de descoberta, e eu te vejo no próximo vídeo, onde a gente vai falar de um predador que é ainda mais silencioso que a sucuri, mas que você não vai acreditar no tamanho que ele consegue atingir. Prepare o seu coração, porque o próximo tema vai ser pesado. Até lá, mano, fique esperto,
Porque a natureza está sempre observando, e às vezes, ela está muito mais perto do que você imagina. Não esquece de ativar o sininho, porque eu não quero que você perca o momento em que esse próximo vídeo for ao ar. A pergunta que fica é: se você estivesse na pele do Marcos, o que teria feito de diferente? A resposta para isso é o que define quem sobrevive e quem entra para as estatísticas. Toca a ficha nos comentários e vamos debater isso. A gente se vê em breve com mais fatos chocantes sobre os animais mais incríveis do mundo real. Fui!